Há muito tempo, em uma terra distante, havia uma pequena aldeia chamada Eldoria, aninhada no vale entre montanhas majestosas e florestas exuberantes. Os habitantes de Eldoria eram conhecidos por sua forte ligação com a natureza e suas habilidades ancestrais transmitidas de geração em geração. A história dos antepassados de Eldoria remonta a tempos imemoriais, quando os primeiros colonizadores chegaram àquela região. Eles eram um povo simples, mas dotados de uma sabedoria profunda sobre os segredos da terra e do cosmos. O líder dos antepassados, chamado de Ancião Sábio, era o guardião do conhecimento ancestral. Ele ensinava aos jovens da aldeia os segredos da cura com ervas, os rituais de agradecimento aos espíritos da natureza e os princípios da harmonia entre os seres vivos. Os antepassados de Eldoria cultivavam uma relação de respeito e cooperação com os seres da floresta, como os espíritos da água, das árvores e dos animais. Eles acreditavam que todos os seres eram interconectados e que cada ação afetava o equilíbrio do mundo. Um dia, uma grande ameaça surgiu na forma de uma horda de bárbaros vindos das terras distantes do norte. Esses invasores eram cruéis e buscavam apenas saquear e destruir. Os antepassados de Eldoria, embora pacíficos, estavam determinados a proteger sua terra e seu modo de vida. Liderados pelo Ancião Sábio, os antepassados se prepararam para a batalha, utilizando não apenas armas físicas, mas também o poder de sua conexão com a natureza. Eles convocaram os espíritos protetores da floresta e ergueram barreiras místicas ao redor da aldeia. A batalha que se seguiu foi épica, com os antepassados de Eldoria lutando com coragem e determinação contra os invasores. Graças à sua sabedoria ancestral e à sua união com a natureza, eles conseguiram repelir os bárbaros e proteger sua terra. Após a vitória, os antepassados de Eldoria celebraram sua união e renovaram seu compromisso de preservar os ensinamentos dos anciãos. Eles continuaram a viver em harmonia com a natureza, honrando os espíritos que os protegiam e transmitindo seu legado às gerações futuras. Assim, a história dos antepassados de Eldoria se tornou uma lenda na região, lembrada não apenas por sua bravura na batalha, mas também por sua sabedoria e respeito pela natureza. Até os dias de hoje, os descendentes desses antigos guardiões ainda habitam a aldeia, mantendo viva a chama da tradição e do amor pela terra. Depois da grande batalha contra os bárbaros, os antepassados de Eldoria fortaleceram ainda mais seus laços com a natureza. Eles entenderam que a chave para a sobrevivência e a prosperidade residia na preservação do equilíbrio natural. Assim, eles estabeleceram rituais regulares de gratidão e respeito aos espíritos da terra, da água e do ar. Os anciãos, sábios e respeitados, continuaram a transmitir seu conhecimento às gerações futuras. Eles ensinaram não apenas as habilidades práticas de sobrevivência, como a caça e a coleta de alimentos, mas também os princípios mais profundos de respeito pela vida e pela harmonia com o universo. A aldeia de Eldoria floresceu sob a orientação dos antepassados. Suas colheitas eram abundantes, suas casas eram fortes e sua comunidade era unida. Os laços de família e amizade se estendiam por gerações, formando uma teia de apoio e cuidado mútuo. Além disso, os antepassados de Eldoria desenvolveram um profundo conhecimento das propriedades curativas das plantas e ervas da região. Eles criaram poções e remédios que não apenas curavam o corpo, mas também fortaleciam o espírito e a mente. A sabedoria dos antepassados de Eldoria também era procurada por povos de outras terras. Viajantes vinham de longe para aprender com eles, trocar conhecimentos e estabelecer alianças comerciais e culturais. Assim, Eldoria se tornou um farol de luz e sabedoria em uma região muitas vezes assolada por conflitos e discordâncias. Mesmo nos tempos de paz, os antepassados de Eldoria nunca baixaram a guarda. Eles continuaram a se preparar, aperfeiçoando suas habilidades e aprofundando sua conexão com a natureza. Sabiam que o mundo era um lugar imprevisível, e sua determinação em proteger sua terra e seu modo de vida permaneceu inabalável. Com o passar dos séculos, as histórias dos antepassados de Eldoria se tornaram lendas, mas sua influência e legado perduraram através do tempo.
Seus ensinamentos foram gravados nos corações e mentes das futuras gerações, garantindo que a luz da sabedoria ancestral continuasse a brilhar, guiando o caminho da aldeia de Eldoria para sempre. É interessante explorar um pouco sobre os tipos de pessoas que existiam na aldeia de Eldoria, influenciadas pelos valores e ensinamentos dos antepassados. Os guardiões da sabedoria eram os anciãos e os líderes da aldeia, responsáveis por preservar e transmitir o conhecimento ancestral. Eles eram respeitados por sua sabedoria e experiência, e serviam como guias espirituais e conselheiros para o povo de Eldoria. Os curandeiros e ervateiro, estas pessoas tinham um profundo conhecimento das propriedades medicinais das plantas e ervas da região. Eles eram os curadores da aldeia, responsáveis por tratar doenças e lesões, bem como aconselhar sobre questões de saúde e bem-estar. Os caçadores e coletadores ***, esses eram os especialistas em sobrevivência na natureza. Eles conheciam os segredos da caça, pesca e coleta de alimentos na floresta, garantindo que a aldeia nunca passasse fome e que estivesse sempre bem abastecida. Os artesãos e construtores ***, estas pessoas eram habilidosas na arte da construção e na criação de objetos úteis para a vida cotidiana. Eles construíam casas, ferramentas e outros utensílios, utilizando materiais naturais encontrados na região. Os guardiões da natureza ***, eram os defensores do meio ambiente e dos animais. Eles tinham uma conexão especial com os espíritos da natureza e trabalhavam para proteger as florestas, os rios e as montanhas de Eldoria contra danos e exploração excessiva. Os aprendizes e jovens ***, estes eram os jovens da aldeia que estavam em processo de aprendizado e descoberta. Eles recebiam orientação dos anciãos e dos especialistas em diferentes áreas, preparando-se para assumir papéis importantes na comunidade no futuro. Cada um desses grupos desempenhava um papel vital na vida da aldeia de Eldoria, contribuindo para sua prosperidade e harmonia. Eles trabalhavam juntos, respeitando os ensinamentos dos antepassados e valorizando a interconexão entre todos os seres vivos. Vamos mergulhar mais fundo na vida das pessoas que habitavam a aldeia de Eldoria, explorando suas características, papéis e relações na comunidade. Os anciãos sábios, eles eram os guardiões do conhecimento ancestral, responsáveis por orientar e aconselhar o povo de Eldoria. Os anciãos eram respeitados não apenas por sua idade avançada, mas também por sua sabedoria e experiência. Eles lideravam cerimônias importantes, tomavam decisões importantes para a aldeia e serviam como exemplos de integridade e honra. Os curandeiros e curandeiras ***, estes indivíduos eram dotados de habilidades curativas extraordinárias, capazes de tratar uma variedade de doenças e lesões. Eles utilizavam uma combinação de ervas medicinais, rituais de cura e técnicas de manipulação energética para restaurar o equilíbrio do corpo e da mente. Os curandeiros eram altamente respeitados e muitas vezes consultados em questões de saúde e bem-estar. Os caçadores e pescadores ***, eles eram os provedores de alimentos da aldeia, encarregados de caçar animais selvagens, pescar nos rios e coletar frutas e vegetais na floresta. Os caçadores eram hábeis no uso de arcos, lanças e armadilhas, enquanto os pescadores dominavam as técnicas de pesca com redes e anzóis. Seu trabalho era essencial para garantir que a aldeia estivesse sempre bem alimentada. As tecelãs e artesãos ***, estes indivíduos eram especialistas na fabricação de roupas, utensílios domésticos e outros objetos úteis para a vida cotidiana. As tecelãs produziam tecidos a partir de fibras naturais, enquanto os artesãos trabalhavam com madeira, cerâmica e outros materiais encontrados na região. Seu trabalho era valorizado não apenas por sua utilidade prática, mas também por sua beleza e artesanato. 5 Os guardiões da natureza ***, eles eram os defensores do meio ambiente e dos animais, encarregados de proteger as florestas, rios e montanhas de Eldoria contra danos e exploração. Os guardiões da natureza tinham uma profunda conexão espiritual com o mundo natural e trabalhavam para promover a harmonia entre os seres vivos.
Eles serviam como mediadores entre a aldeia e os espíritos da natureza, garantindo que os recursos naturais fossem usados de forma responsável e sustentável. Essas são apenas algumas das muitas pessoas que compunham a comunidade de Eldoria. Cada indivíduo desempenhava um papel único e importante na vida da aldeia, contribuindo para a sua prosperidade e bem-estar geral. Através de sua cooperação e respeito mútuo, os habitantes de Eldoria construíram uma sociedade forte e harmoniosa, enraizada nos valores da sabedoria ancestral e da conexão com a natureza. Os habitantes da aldeia de Eldoria viviam em harmonia com a natureza, seguindo os princípios e valores transmitidos por seus antepassados. Suas vidas eram simples, mas ricas em significado e conexão com o mundo ao seu redor. Aqui estão algumas características de como eles viviam. 1. Respeito pela natureza. Os habitantes de Eldoria tinham um profundo respeito pela terra, água, ar e todas as formas de vida. Eles reconheciam a interconexão entre todos os seres vivos e trabalhavam em harmonia com a natureza, em vez de contra ela. 2. Economia sustentável. A aldeia de Eldoria praticava uma economia baseada na sustentabilidade e na simplicidade. Eles utilizavam recursos naturais de forma responsável, evitando o desperdício e priorizando a conservação do meio ambiente. 3. Vida comunidade de Eldoria era unida e solidária. Os habitantes compartilhavam recursos, conhecimentos e experiências uns com os outros, criando um senso de pertencimento e coletividade. 4. Valorização do conhecimento ancestral. Os ensinamentos dos antepassados eram reverenciados e seguidos de perto. Os habitantes de Eldoria buscavam constantemente aprender com os anciãos e preservar os antigos rituais, tradições e práticas. 5. Autossuficiência. Embora vivessem em uma comunidade unida, os habitantes de Eldoria também valorizavam a autossuficiência. Eles cultivavam seus próprios alimentos, fabricavam seus próprios utensílios e cuidavam uns dos outros de forma independente. 6. Ciclos da natureza. A vida em Eldoria seguia os ciclos naturais do dia, das estações e dos anos. As atividades diárias eram coordenadas com os ritmos da natureza, como plantar e colher nas estações apropriadas e realizar cerimônias de agradecimento durante os solstícios e equinócios. 7. Cultura rica e espiritualidade. A cultura de Eldoria era rica em mitos, lendas e rituais que celebravam a conexão entre os seres humanos e o mundo espiritual. Eles realizavam cerimônias sagradas para honrar os espíritos da natureza, agradecer pela colheita e pedir orientação dos antepassados. Esses elementos juntos criavam um estilo de vida equilibrado e significativo para os habitantes da aldeia de Eldoria, onde a simplicidade, a harmonia e a conexão com a natureza eram os pilares de sua existência. Sim, os habitantes da aldeia de Eldoria trabalhavam duro para sustentar suas vidas e manter a comunidade funcionando de forma eficaz. Suas atividades laborais estavam intimamente ligadas às necessidades da vida cotidiana e aos valores de respeito pela natureza e pela tradição. Aqui estão algumas das formas como eles trabalhavam. 1. Agricultura e horticultura. Muitos habitantes de Eldoria eram agricultores e jardineiros dedicados. Eles cultivavam uma variedade de alimentos, como grãos, legumes, frutas e ervas, utilizando técnicas agrícolas tradicionais e respeitando os ciclos naturais das estações. 2. Caça, pesca e coleta. Além da agricultura, os habitantes de Eldoria também dependiam da caça, pesca e coleta de alimentos na natureza. Os caçadores buscavam presas na floresta, enquanto os pescadores lançavam redes nos rios e lagos. Também coletavam frutas silvestres, nozes e outros recursos naturais comestíveis. 3. Artesanato e manufatura. Havia uma variedade de artesãos na aldeia de Eldoria, cada um especializado em seu ofício. Isso incluía tecelãs que produziam tecidos a partir de fibras naturais, oleiros que moldavam cerâmica e potes,
carpinteiros que construíam casas e móveis, entre outros. 4. Cuidados com os animais. Algumas famílias em Eldoria cuidavam de animais domésticos, como cabras, galinhas e porcos. Eles criavam esses animais para obter leite, ovos, carne e outros produtos essenciais para a subsistência da comunidade. 5. Curandeirismo e medicina natural. Os curandeiros e curandeiras desempenhavam um papel vital na aldeia, utilizando seu conhecimento das propriedades medicinais das plantas para tratar doenças e lesões. Eles coletavam ervas na natureza, preparavam remédios e realizavam rituais de cura para promover a saúde e o bem-estar. 6. Guardiões da natureza. Alguns habitantes de Eldoria se dedicavam a proteger e preservar o meio ambiente. Eles monitoravam a saúde dos ecossistemas locais, plantavam árvores, protegiam habitats naturais e educavam outros sobre a importância da conservação ambiental. Essas atividades refletiam os valores e a maneira de viver dos habitantes de Eldoria, que trabalhavam em conjunto para garantir não apenas sua própria subsistência, mas também a saúde e a prosperidade de sua comunidade e do meio ambiente ao seu redor. Na aldeia de Eldoria, quando alguém ficava doente, havia diferentes recursos e práticas disponíveis para buscar tratamento e cura. Aqui estão algumas das maneiras como os habitantes lidavam com questões de saúde. Curandeiros e curandeiras. Os curandeiros e curandeiras desempenhavam um papel crucial no cuidado da saúde da comunidade. Eles eram especialistas em medicina natural e possuíam conhecimento profundo sobre as propriedades curativas das plantas e ervas locais. Quando alguém ficava doente, muitas vezes procuravam a orientação e tratamento desses curadores tradicionais. Rituais de cura. Além do uso de remédios à base de plantas, os curandeiros frequentemente realizavam rituais de cura para complementar o tratamento. Isso poderia incluir cerimônias de purificação, invocações aos espíritos da natureza, ou outros rituais destinados a restaurar o equilíbrio do corpo e da mente do paciente. 3. Consulta aos anciãos. Em casos mais graves ou quando o tratamento convencional não era eficaz, os membros da comunidade poderiam recorrer aos anciãos sábios em busca de orientação. Os anciãos possuíam uma sabedoria vasta e profunda, acumulada ao longo de muitos anos, e podiam oferecer conselhos e perspectivas valiosas sobre questões de saúde e bem-estar. Cuidados familiares. Dentro das famílias, os membros também cuidavam uns dos outros quando alguém adoecia. Mães, pais, irmãos e irmãs podiam fornecer cuidados básicos, como repouso, alimentação adequada e conforto emocional, enquanto a pessoa se recuperava. 5. Recursos comunitários. A comunidade como um todo se unia em tempos de doença, oferecendo apoio prático e emocional àqueles que estavam sofrendo. Isso poderia incluir preparar refeições, cuidar de crianças ou realizar tarefas domésticas para aliviar o fardo da família afetada. Em resumo, na aldeia de Eldoria, o cuidado com a saúde era uma responsabilidade compartilhada, envolvendo não apenas os curandeiros e os anciãos, mas toda a comunidade. Eles confiavam na sabedoria ancestral e na conexão com a natureza para encontrar soluções para os desafios de saúde que enfrentavam. À medida que as gerações passavam, a aldeia de Eldoria continuava a florescer, mantendo viva a chama da tradição e da conexão com a natureza. Os habitantes viviam em harmonia uns com os outros e com o mundo ao seu redor, seguindo os ensinamentos dos antepassados e preservando os valores de respeito, cooperação e amor pela terra. Com o tempo, a fama de Eldoria se espalhou para além das fronteiras de sua terra natal, atraindo viajantes, comerciantes e buscadores de sabedoria de todas as partes. A aldeia se tornou um refúgio de paz e inspiração em um mundo muitas vezes tumultuado e caótico. À medida que os anos se passavam, os habitantes de Eldoria continuavam a prosperar, compartilhando seu conhecimento e generosidade com aqueles que buscavam sua ajuda. Suas histórias e tradições foram preservadas através das gerações, lembradas como uma luz brilhante em meio à escuridão do tempo.
E assim, a aldeia de Eldoria permaneceu como um testemunho vivo da força do espírito humano e da beleza da conexão com a natureza. Seu legado ecoava através dos séculos, lembrando a todos que o verdadeiro tesouro da vida reside na harmonia com o mundo ao nosso redor e no cuidado uns pelos outros. E assim concluímos a história da aldeia de Eldoria e seus valorosos habitantes, cuja jornada de sabedoria e amor pela natureza continuará a inspirar e encantar aqueles que ouvirem sua história. Se você gostou da história da aldeia de Eldoria e seus habitantes, ficaria